hein? Ainda bem. Verdade. Muito bem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Duarte. Eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. A União Brasileira de Escritores, para quem não conhece, é uma entidade fundada em 1958, 17 de janeiro de 1958. Ela era... Desculpem, só pegar aqui toda vez eu me esqueço de um pequeno detalhe técnico. Pronto. Então, a União Brasileira de Escritores é uma entidade fundada em 17 de janeiro de 1958, né? Ela é resultado da fusão de outras duas instituições de escritores, a Associação Brasileira de Escritores e a Sociedade Paulista de Escritores, né? E ela tem basicamente três finalidades: a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. E é por causa desse terceiro objetivo que nós estamos aqui hoje. Como a gente não conseguiu, a UBE está sob a direção do Ricardo Ramos Filho, que está aqui presente, ele já vai dar uma palavra a vocês. Nosso plano no ano de 2020 era fazer uma série de atividades presenciais com os escritores. Só tivemos a chance de fazer uma, porque aí logo depois veio a quarentena. Então resolvemos fazer essas entrevistas todas as terças à noite. Estamos muito felizes, todos vocês são muito bem-vindos, é uma alegria ter todos vocês aqui. E, claro, o Tiago, que aceitou, né, muito gentilmente participar desse evento, dessa entrevista online que nós estamos fazendo. Então, vocês são todos muito bem-vindos. Eu só silenciei, né, apaguei o microfone de todas as pessoas, porque a experiência que a gente teve aqui nas últimas semanas é que isso preserva uma organização. Claro que daqui a alguns minutos, se vocês quiserem fazer as perguntas de vocês para o Tiago, existe essa possibilidade. As perguntas não precisam ser feitas pelo chat, vocês podem... vou falar um pouco com o Tiago hoje, e aí daqui a, sei lá, meia hora, 40 minutos, vocês podem... basta sinalizar por aqui mesmo, pela câmera, ou existe o recurso do Zoom de levantar a mão, e se vocês quiserem, podem fazer algum sinal, que aí eu abro o microfone de vocês e vocês podem fazer as perguntas para o Tiago. Eu só vou pedir para o Ricardo, que é o presidente da UBE, dar as boas-vindas a todos vocês, as boas-vindas ao Tiago, e a gente já começa, então, a entrevista. Bom, gente, boa noite. Eu acho que a gente já começou a conversar um pouco antes, né? Acho que as boas-vindas já estão dadas. É um prazer ter o Tiago aqui, escritor que estreou ganhando tudo, levando tudo, um livro maravilhoso, um livro que eu adoro. O Tiago sabe disso, já cansei de dizer isso para ele. E eu acho que o Tiago mostrou com esse livro que ele tem um futuro aí pela frente. Eu não sei nem se ele já está escrevendo outro, mas que tem um futuro aí pela frente, brilhante, é um escritorzaço. E eu acho que conversar com ele vai ser muito interessante hoje. Tá? Então é isso, sejam bem-vindos e que a conversa hoje seja gostosa para todo mundo e que a gente consiga ficar uma hora e meia, sem pensar em Covid-19, falando só de literatura. Tá bom? Vamos lá. Legal. Obrigado, Ricardo. Tiago, eu vou ler aqui a sua apresentação e depois a gente começa. Então, para quem não conhece, Tiago Ferro nasceu em São Paulo, Brasil, em 1976. Editor e escritor, é um dos fundadores da editora de e-books E Galáxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico. Colabora regularmente com textos sobre cultura para importantes veículos como as revistas Piauí, Cult, Serrote e Suplemento Pernambuco. É mestre em História Social pela USP. Atualmente pesquisa a obra do crítico literário Roberto Schwartz no programa de doutorado da mesma Universidade de São Paulo. Publicou O Pai da Menina Morta, que saiu aqui no Brasil pela Todavia em 2018,
em Portugal no mesmo ano pela Tinta da China, na Colômbia pela Planeta em 2020, agora, neste ano aqui. É o romance de estreia dele, que venceu o Prêmio Jabuti, que nem o Ricardo acabou de falar, né? É um livro que é o livro de estreia que ganhou tudo, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance e o Prêmio São Paulo de Literatura em 2019 na categoria romance de estreia. Seja muito bem-vindo, Thiago. É uma alegria para nós ter você aqui. Você quer dar boa noite para o pessoal? Porque aí depois a gente já começa as perguntas. Não, posso dar. É um prazer estar aqui, Ricardo. Fazia tempo que a gente não se falava. Poder conversar um pouco aí com vocês sobre o livro, sobre literatura e sobre pandemia também, né? Acho que não tem como desatar esses nós todos, pelo menos na minha cabeça não, mas vamos ver para onde a gente vai. Eu tô aberto aí para as perguntas de vocês. Legal. Normalmente a gente faz assim, o entrevistador, que hoje sou eu mesmo, eu estou aqui mediando as pessoas e também estou entrevistando, às vezes eu entrevisto, às vezes o Ricardo, às vezes outros membros da diretoria. Hoje eu mesmo estou entrevistando, mas a gente faz geralmente uns 40, 45 minutos de entrevista e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Não é uma regra, não tem nada assim muito fechado, né? Se tiver alguma pergunta muito urgente, né, a ver com o que o Thiago estiver falando, podem fazer pelo chat, eu abro o microfone, sintam-se à vontade, não temos aqui uma coisa assim tão fechada. E eu queria começar perguntando, Thiago, vamos lá, toda entrevista da UBE a gente tem uma primeira pergunta, porque como a UBE é uma entidade de escritores, a gente sempre começa perguntando a respeito da sua história como leitor e que eventualmente terá alguma conexão, e aí cada um que é entrevistado conta, né? Cada um tem uma história, mas é a tua história como leitor que te levou à escrita. E todo mundo, acho que a maioria das pessoas que está aqui na sala, a maioria das pessoas sabem que você estreou com O Pai da Menina Morta, mas não foi aí que começou a tua história com a escrita, né? Então, a gente sempre começa perguntando assim, como é que é a tua história de leitor? Como é que você começou a se apaixonar pelos livros, pela literatura ou por textos não literários e depois chegou na escrita? Tá bom. Bom, a minha história como leitor, eu acho que ela não é não é o caso clássico do escritor que leu Monteiro Lobato com 7 anos e fez aquele percurso todo tradicional. Acho que até uns 19, 20 anos eu estava muito mais interessado nas atividades da chamada assim, Turma do Fundão, que acho que é uma expressão que todos aqui, pelo menos, devem conhecer. Acho que os do Fundão de hoje em dia devem se autodenominar de outra forma. E tinha pouco tempo para muitas atividades literárias, então, nesse sentido. Eu não sei quando foi ou por que gerou o estalo aí de começar a ser um leitor voraz com 19, 20 anos talvez, mas sempre teve muito a ver, a leitura de ficção para mim sempre teve muito relacionada com o interesse nas leituras de entendimento do país. Então, num primeiro momento com os intérpretes, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, aquele percurso todo. Então, para mim, a literatura sempre se dividiu aí muito claramente, ou melhor, eu sempre dividi as atenções entre a ficção e a não ficção, sendo que as duas convergiam para um entendimento, na época eu não chamava assim, mas o que hoje eu chamaria de processo social por meio da forma literária, né, que é o meu interesse principal e até uma espécie, talvez até de maldição, aí, porque eu não consigo ler um livro qualquer ficção, seja brasileira ou não, sem estar pensando, sem estar tentando decifrar a forma, entendendo qual que é o processo social, qual que é o processo histórico, o que tem, o que está cifrado da nossa experiência humana na literatura, né? Então, eu acho que um pouco essas duas experiências de ficção e não ficção sempre caminharam juntas. E como eu disse, foi aí a partir de uns 20 anos que eu me tornei de fato um leitor profissional, vamos dizer assim.
E aos poucos esses dois tipos de leitura que acabaram dando em duas atividades profissionais, né, o escritor do romance e o pesquisador da Universidade de São Paulo, caminhando junto com a atividade de editor que foi sendo construída ao mesmo tempo, né? Então tem essas três áreas que envolvem, antes de tudo, ou como pressuposto, ou como fundamento, ou como base, a leitura, né? E daí as atividades todas que nascem disso. Como que isso se dá? Como que essa leitura se conecta com a prática da escrita? Eu acho que num primeiro momento como uma necessidade que foi de escrever uma tese de mestrado, então de começar a escrever, a descobrir a escrita e o que né, o que revela esse momento da descoberta da própria forma, né, literária. E aí aos poucos eu fui desenvolvendo esse gosto por artigos de cultura, resenhas, etc. E, bom, por uma fatalidade aí da história e da vida, eu acabei decidindo escrever, né, não sobre o que aconteceu, né, a morte da Manu, mas tentar dar uma forma para o que foi aquela experiência pós a morte dela, né? Eu acho que o livro, entrando um pouco já agora diretamente na questão do livro, eu acho que o livro é principalmente sobre isso e sobre um aspecto social, né, desse homem que é rotulado como pai da menina morta e tal, que de alguma forma, pensando agora pela primeira vez, remete ao tipo de leitura que eu buscava fazer da ficção como possibilidade de interpretar a sociedade, como a ficção como um objeto privilegiado para se entender o processo social, né, e não só como uma forma de conhecer um autor, a psique desse autor, ou questões muito individuais, ou questões que nos tocam no emocional, mas sim como que a forma responde, até muitas vezes involuntariamente, ao que nos determina como experiência coletiva, né? Seja de país, seja de estar envolvido no mesmo modo de produção, que hoje mais do que nunca fica evidente e que marca essa nossa experiência da quarentena e da pandemia. Então, não sei se eu respondi muito claro. exatamente, mas eu acho que um pouco por aí para a gente aquecer, vai. Não, é maravilhoso. E eu percebi na tua fala, Thiago, você usou a expressão processo social, que evidentemente tem a ver com o teu objeto de pesquisa, né? Que é a obra do Roberto Schwartz, né? Ele usa essa expressão no segundo livro a respeito do Machado de Assis, né? No Mestre na Periferia do Capitalismo, Forma Literária e Processo Social, né? Então, eu fiquei, enquanto você falava, eu fiquei me perguntando aqui o quanto na escrita do romance houve interferência, não necessariamente uma coisa consciente e premeditada, mas o quanto houve daquela hipótese central do Roberto Schwartz, e claro, né, que você espraia para outros autores, de que a experiência brasileira assume uma forma, ou que cada escritor dá uma forma literária específica para aquela experiência. E claro, né, são soluções que cada escritor dá, e em que medida, também não sei se estou fazendo uma pergunta muito clara, mas é que eu me empolguei com a ideia de que essas coisas se cruzassem, né, de que as tuas leituras, vamos dizer assim, acadêmicas, interferissem, repito, não de uma maneira, vamos dizer assim, premeditada, muito consciente na redação do livro. Você acha realmente que isso aconteceu? Se a gente, bom, você falou da forma literária e processo social, né, que é um pressuposto básico do Roberto Schwartz e toda uma tradição de crítica do século XX que ele talvez seja o melhor representante no Brasil. E um outro ponto desse tipo de crítica literária é diminuir o papel da intenção do autor, né, a intencionalidade do autor. Não que ele faça as coisas de forma inconsciente, mas de alguma maneira o processo social vaza na literatura sem que o autor tenha um controle total, não consegue mediar totalmente esse tipo de interferência, né? Então tem esse equilíbrio aí da intenção e do que é descontrolado, né? Do quanto ele tem que deixar esse processo social tomar conta do texto. Eu acho, aí fazendo crítica do meu próprio livro, que é sempre
arriscado, mas eu acho que o livro, diferentemente do que o leitor que não conhece o livro, que fica só sabendo da história, poderia imaginar, ele vai além de um eu contando a minha própria história, né? Então, nesse sentido, eu acho que a própria forma fragmentária, as próprias soluções possíveis que a forma romance permite hoje, que estão ali em alguma medida no meu livro, elas dizem respeito ao que a gente vive. Não sei o quanto que em que medida que eu fui feliz em dar forma a tudo isso, né? E tem a desculpa, então, já que não é plenamente consciente, que eu posso falar que, então, se eu errei, também errei não plenamente consciente, mas eu acho que tem uma experiência aí desse... Eu fui aprendendo muito sobre o livro também com as muitas resenhas que saíram, né? Que isso é uma coisa interessante, que você vai entendendo o que você fez conforme as pessoas vão te dando notícia das próprias leituras. E teve uma muito interessante que falou que essa experiência desse luto traumático, né, desse luto obsceno, como falou Thales Absaber, dessa perda, desse apagamento repentino de todo o futuro, que teria a ver, que estaria, então, essa experiência que está no livro, né, e que desse futuro que não se estabelece, né, a forma fica sempre fragmentária, sendo invadida por outras questões, por ruídos, por referências, por todo tipo de registro, né, que não o realista, que teria então a ver com a nossa própria experiência de ausência de poder projetar qualquer tipo de futuro, né? Então, pela primeira vez hoje a gente vive essa experiência em que o progresso deixou de ser sinal de algo positivo, né? O progresso está muito mais relacionado com a destruição do meio ambiente, com uma série de catástrofes e com a nossa incapacidade de falar o futuro vai ser assim porque o progresso nos leva sempre para uma sociedade melhor, que vai se aperfeiçoando, a razão vai eliminando todos os restos aí de mitos e de superstições, e a gente acaba vendo hoje a experiência da modernidade não confirma isso, né? A gente talvez seja a primeira geração a não conseguir projetar um futuro, né? A gente está preso nesse presente. Muitos autores têm falado disso, né? Agora, principalmente por causa da pandemia, dessa presentificação, mas é uma conversa que já vem há uns 10, 20 anos, pelo menos, né? Pelo menos dos críticos mais espertos que estavam já vendo que essa coisa de que o progresso, a técnica, a tecnologia sempre dão um jeito, né, que isso poderia em algum momento não dar um jeito, e não está dando um jeito agora, né? Não vem a vacina, não vem o remédio, não vem a cura, então, quer dizer, o progresso bateu aí num ponto em que essa ausência de futuro se tornou real, e eu acho que o livro, entre outras coisas do nosso processo social, então, para continuar usando o termo, ele capta essa ausência de futuro na forma, né? O narrador não está falando isso em nenhum momento. Olha, vivemos uma sociedade assim. Claro. Isso aqui é uma distopia, né? Não tem Black Mirror no livro, mas eu acho que a forma que tem dificuldade em se estabelecer como uma narrativa coerente que você possa seguir e ver começo, meio e fim, eu acho que ela está contando um pouco dessa nossa experiência coletiva. Sim. Acho. E eu não tenho dúvida. E uma coisa que me chama muito a atenção em relação ao tempo é que há vamos dizer assim, o narrador, em alguns momentos, ele parece tentar querer inserir elementos organizadores na narrativa, como, por exemplo, as datas, né? Quer dizer, um leitor desavisado pode imaginar que talvez o livro se organize como diário, mas isso se desorganiza logo em seguida. Mesma coisa, e-mails, referências a redes sociais que poderiam também tentar dar uma organização, mas isso também se esfacela, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção foram as muitas referências sei lá, de tudo, cultura pop. Uma que eu adorei encontrar, que eu nunca tinha encontrado em nenhum livro, foi a Laura Palmer, ao Twin Peaks, e outras tantas, personagens do pop, personagens do rock, cinema, séries de TV, por exemplo, que nem a Laura Palmer. E essas inserções, Thiago, elas também fazem parte dessa, vamos dizer assim, dessa organização que diz respeito à nossa experiência brasileira, insistindo ainda na ideia do processo social,
que interfere na criação literária? Bom, eu acho que, primeiro, talvez essas referências, em alguma medida, podem até ser explicadas, já que a gente começou a conversa com essa ideia da minha história de leitor, com essa minha história de leitor meio começando meio torta e tardia. Então, não é estranho que essa tralha pop toda apareça no livro. Mas eu acho que é um sinal dos nossos tempos, claro, né? Já que a gente entrou para esse ambiente aí da crítica literária, a indústria cultural é hegemônica, né? Basta ver que a nossa secretária de Cultura é um produto mais mal acabado dessa globalização da nossa cultura, né? Então, quer dizer, antes da gente questionar o papel dela como secretária, a gente devia questionar como que ela virou, como que ela foi considerada uma grande atriz, como que ela virou esse símbolo, né? Sendo uma canastrona, uma figura de quinta em todos os Muito sentidos. obrigado. Então, a indústria cultural está presente em todos os sentidos aí na nossa vida, mesmo essas manifestações do Bolsonaro. Tem uma coisa de Domingão do Faustão, né? De coisa trash mesmo, né? Não é aquele fascismo década de 30 alemão, italiano. Então, acho que a indústria cultural está aí e ela entra no livro com um tom irônico, né? O John Travolta, que vira um personagem, a própria Laura Palmer. Então, o cara está lá naquele grande momento com o psicólogo, mas a preocupação dele, ele viveu esse grande trauma e o inconsciente dele está pensando quem matou a Laura Palmer, né? Então, eu acho que está falando um pouco disso, né? Essas são, queira ou não, as nossas referências que estão aí o tempo todo, né? E que muitas são soluções muito boas dentro dessa própria indústria cultural, né? O David Lynch com o Twin Peaks, esse último principalmente, é excelente, né? Ele dá um nó nessa história toda. Então, não é falar que também tudo que está aí é ruim, porque seria aí o Roberto Schwartz antes da década de 70, né? Uma visão que não aceitava a Tropicália, não aceitava nada que flertasse com o mercado, mas a gente hoje acho que não dá para fazer crítica social, não dá para fazer a arte, literatura, sem fazer a crítica a esse mundo da mercadoria, né? Que invadiu tudo e totalmente a cultura. E aí, voltando, a Regina Duarte é o exemplo mais bem acabado, mal acabado dessa história, né? Não tenho que chorar agora. Legal. Bom, a gente começou indo pelo livro e pela crítica literária, mas eu queria falar também de outras coisas, né? Queria que você falasse um pouco. Tinha alguma coisa que eu queria... Bom, daqui a pouco, se for o caso, a gente volta, porque eu me esqueci, tinha um detalhe que eu devia ter anotado. Mas não tem problema. Eu queria que você falasse um pouco da editora, da E-Galáxia. Vamos começar pela editora, depois eu vou te perguntando outras coisas. De onde veio a ideia? Qual que é a proposta? Explica um pouco. Já me lembrei. Depois eu tenho uma outra pergunta sobre escrita para você. Vamos lá. Quer voltar? Não, pode falar da E-Galáxia. Pode falar. Bom, a ideia da E-Galáxia foi aproveitar o momento que o e-book chegava no Brasil e propor uma solução diferente do que o mercado editorial tradicional apresentava, pensando o digital não apenas como um outro formato, mas como vamos dizer assim, o e-book ele tem uma questão que ele questiona alguns elementos do mercado editorial tradicional que são estabelecidos e aceitos como se fossem intrínsecos à forma de arte, mas que, na verdade, são relacionados com a forma mercadoria. Por exemplo, o gênero conto. Ele só pode virar um livro no formato tradicional, no formato de papel, quando ele consegue ter 150 páginas. Então, o autor de contos ele precisa escrever 20, 30 contos para que aquilo vire uma obra viável de ser comercializada, lida, distribuída, etc. Sendo que um único conto é uma obra em si. Então, uma das coisas que a gente percebeu no formato digital e que ele abria essa possibilidade
era de mudar um pouco essa lógica do mercado. Então, a gente criou uma coleção chamada Formas Breves, que todas as segundas-feiras publicava um único conto de um autor brasileiro, por R$ 1,99, então por um preço muito barato, com capa, página de rosto, tudo direitinho como deveria ser, e assumia que um livro poderia ter 5 páginas, 7 páginas, 9 páginas, que não teria nada de errado nisso. Então, o e-book, a gente percebeu logo lá no começo que ele questionava algumas questões que eram tidas como dadas, como naturais, mas que eram características dessa forma de mercadoria impressa, né? A outra coisa seria um certo monopólio que algumas editoras têm por dominar o ponto de venda, que é um espaço físico restrito, né? Então, cabem lá X livros, e então só algumas editoras conseguem ocupar aquele espaço. Então, o digital abria uma série de questões para a gente pensar o que era realmente da literatura e o que era realmente de uma forma de mercado que poderia conviver com outra. Então, a gente pensou a Galáxia como essa plataforma aberta em que autores, editoras pequenas, organizações, empresas poderiam encontrar os prestadores do mercado editorial, que são todos terceirizados, para editar os seus livros com a mesma qualidade que teria numa editora tradicional, desde que o autor pagasse por isso. Os valores eram baixos porque esses serviços são baratos, e aí no fim ter uma distribuição eficiente, está nas principais lojas e com acesso a quem quisesse comprar os livros. Então, assim que começou a conversa da Galáxia, num primeiro momento nós achamos que seria muito rápida essa chegada do digital, porque as outras áreas todas, a música, o cinema, o jornalismo, migrava para o digital de forma muito rápida, alguns não sabendo ainda como cobrar, outros assumindo que iria se ganhar menos dinheiro, como na música, mas que era aquela solução possível. Então, para a gente parecia que isso seria natural também no mercado editorial, e se mostrou um processo mais lento. O livro impresso é um bom produto, é confortável, né? Diferente do disco de vinil ou do CD, que são péssimas soluções, o livro impresso ele é bom, né? E as pessoas gostam, eu também gosto. Então, não é tão simples assim falar, vou mudar por uma forma mais prática, mais barata, mais rápida, imediata de ser adquirida, né? É um processo mais longo e que eu acho que com o tempo está ganhando espaço, porque apresenta vantagens para uma série de envolvidos, muitos autores que não têm espaço nas editoras com boa distribuição, pequenas editoras que têm dificuldade para distribuir os livros, os colaboradores que encontram aí também um lugar para buscar serviço e para ter uma fonte de renda. Então, acho que a dinâmica do digital é interessante para o mercado editorial e, mais lento que nas outras áreas, está se estabelecendo. Eu acho que aos poucos vai ser uma solução concreta na vida de todo mundo, né? Não que vá acabar com o impresso, acho que essa conversa nem tem por que estar em pauta, mas acho que tudo que a gente está vivendo hoje, então, e mais especificamente no mercado brasileiro, com Cultura e Saraiva dançando, eu acho que mostra o e-book como uma solução para as editoras, para os autores, para os leitores. Não tem por que negar, e as próprias editoras agora estão nesse movimento já forte no e-book, né? Então, eu acho ótimo. E eu te perguntei da E-Galáxia, Thiago, porque quando a primeira vez que eu tive um Kindle nas minhas mãos, eu falei, cara, isso aqui eu vou voar com isso aqui, porque eu vou poder andar com a minha biblioteca inteira dentro desse... tanto que ele está aqui, ele estava meio parado, estava meio empoeirado, mas ganhou vida agora no período da quarentena, porque a gente compra livro, gosto de comprar livro quase que semanalmente, e está inviável, então tenho comprado algumas coisas pelo Kindle. Eu usei o Kobo também, mas o Kindle me pareceu melhor. Mas assim, a minha experiência pessoal, e aí queria que a gente conversasse a respeito disso, também acho que a conversa de se o digital vai engolir o livro físico, também acho que é uma conversa que não tem muito cabimento. Mas a experiência que eu tive, não sei, podemos ouvir inclusive outras pessoas que estão assistindo a entrevista, foi que assim, exatamente o que você pensou, o que vocês pensaram na Galáxia. Por exemplo, depende muito do tipo de texto que eu vou ler. Eu acho que o digital pode funcionar melhor.
e a extensão também, e sobretudo, que você também é acadêmico, você também é pesquisador, tem alguns livros que eu gosto de rabiscar, inclusive o rabisco serve de referência para fichamentos no futuro, para como referência mesmo, rabiscar o livro físico é importante, pelo menos no meu processo de estudo. Eu não sei, você acha que todos os livros cabem no digital, Tiago? Por exemplo, um livro muito extenso ou um livro muito técnico, eu não sei. Bom, eu acho que não é o nosso hábito ou o nosso gosto que determina para onde vai o mercado, primeiro. Eu acho que o mercado vai e a gente tem que ir atrás, né? Você pode adorar CD, você pode adorar o vinil, mas simplesmente o mercado anda, aproveita a tecnologia, vê uma forma de lucrar mais e as pessoas têm que adaptar o gosto delas a isso, né? Então, eu acho que não é um pouco de ilusão a gente falar assim, não, eu vou me manter firme a determinado modelo, eu não vou aderir a esse ou aquele, né? A gente vai aderindo porque essa é a lógica da mercadoria, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, todo livro, toda experiência caberia no digital, assim como toda a experiência hoje do jornalismo cabe no digital, independente deles saberem como ou não ganhar dinheiro com isso. Toda a experiência de música cabe hoje no digital, né? Quando surgiu o CD, as pessoas falavam, não, mas os canais estão compactados, então perde aí a qualidade da música, etc. Mas o mercado se move para lá e simplesmente você não tem mais como ouvir vinil. Hoje tem, mas é um custo muito caro, uma coisa de especialista, etc. Então, eu acho que é o mercado que determina o nosso hábito e o nosso gosto e não a gente que escolhe de livre, espontânea vontade. Quer dizer, as pessoas não começaram a tomar cerveja artesanal porque elas ficaram com vontade de tomar cerveja artesanal, né? E eu não me incluo nesse grupo, mas é um movimento do mercado e o gosto segue esses movimentos. O que eu acho sobre o livro aí que você falou de anotar e rabiscar, eu sou um destruidor de livro impresso, assim, de rabiscar, dobrar, anotar e fazer tudo isso. Mas eu sinto falta hoje, quando eu faço um estudo num livro impresso, a ferramenta da busca que tem no digital. Essa, para mim, é fundamental. Eu me lembro de uma passagem e falo, mas aquela ocorrência daquela palavra, eu não necessariamente marquei, ou os 17 post-its não estão organizados assim. Ou se eu quero saber quantas vezes aquele autor fez referência a uma determinada teoria, a um determinado outro autor, ou a um livro. Então, para a área de estudo, eu acho que o ganho... Bom, você pode anotar, né, fazer os bilhetinhos, mas ele não é tão rápido quanto a mão, né, anotando. Isso realmente é ruim. Ou grifando, né, ele é mais lento. Mas essa parte da busca eu acho muito importante, principalmente quando você retoma um livro. Eu li uma coisa há um ano atrás, mas isso agora veio para mim que é importante para o que eu quero escrever e eu preciso achar uma determinada passagem. Não acha mais, né, no impresso. Então, nesse sentido, eu acho bom. O significado das palavras também, né? Quando eu leio livro estrangeiro no Kindle, dá para consultar o dicionário ali na hora, na tela. Isso também facilita muito, né? Você encontra sempre palavras desconhecidas, isso também realmente facilita. Não, e o acesso aos livros em língua estrangeira também, claro, né? Claro, sem dúvida. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Oi, Tiago. Fiquei acordada até agora aqui na Inglaterra. Já está super tarde. E aí, Dani? Escuta, eu queria propor uma coisa, porque assim, tem várias coisas que eu acho que essa conversa hoje ela pode render e ser ampliada em coisas que dizem respeito a como a gente lida com a morte hoje numa proximidade que não é normal, né? Como não foi para você, você relatou no seu livro. Mas também tem uma coisa mais teórica de quando a gente está nessas conversas, que a gente cita o Roberto Schwartz, que a gente cita o Antônio Cândido. Como é que a gente coloca esse nosso conhecimento e essa nossa percepção para o povão?
É isso que eu acho que hoje tem uma coisa que está todo mundo ligado, e a gente tem um debate aqui, nós somos quantas pessoas aqui nessa sala? 26. Cara, isso seria muito bom ter uma visão de como... acho que a gente não... Queria ouvir você, Thiago, eu te respeito pra caramba, e eu queria ouvir tanta gente aqui que estou nessa sala também, um pouco uma provocação de a gente tentar um pouco sair do nosso grupo e falar um pouco mais de temas que todo mundo aqui tem uma visão muito específica e interessante, mas como a gente rompe as nossas 26 pessoas. Estou falando 26 pessoas, vocês sabem que eu estou falando de maneira figurada. Alguém? Peraí, eu perdi o finalzinho. Não, eu perdi o finalzinho. Acho que você deu uma travada aí para mim, pelo menos. Não, como é que eu a gente digo assim, rompe essas como a 26 gente pessoas? acha, como a gente fala de tudo isso que tem de nós, da morte, do conceito, das coisas, da existência e de entender como a gente escreve ou como a gente entende o mundo para o povão. Acho que tem uma hora que a gente tem que... E essa é a hora, talvez, que a gente tenha que parar. Como a gente faz essa linguagem ser mais... Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que... né, eu entendo o que você está falando e é sempre um horizonte que a gente não deveria perder, né? Do Não que é para fazer você com... responder, isso assim. não é? Fazendo uma... Não, eu digo assim, mas é uma provocação para o grupo. Nós estamos aqui falando de coisas muito importantes que eu acho que tudo que você falou, e você está aqui porque você escreveu e você relatou uma coisa que agora é fundamental. Ninguém fala da morte. E a morte está todos os dias. Ontem eu perdi 2 pessoas. A morte está... A sua morte era uma coisa muito específica no momento que a morte vai tocar todas as janelas. Como que a gente consegue dar a sua mensagem, que foi tão importante e foi tão interessante do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista de você quebrou um tabu, Thiago. Mais que tudo, mais do que a literatura. Você falou de uma coisa que era infalável, né? Só que agora esse assunto, ele é cotidiano. Sim. Eu tô falando uma merda, gente, eu não sei, me ajudem aqui, porque eu tô achando que isso aqui é o lugar que a gente pode falar disso, não sei. Daniela, acho que você colocou tão bem, desculpa ter cortado alguém, acho que você colocou tão bem. Eu acho que a Daniela provocou tão bem que a gente ficou sem, pelo menos eu fiquei aqui ouvindo e tentando achar uma resposta sem resposta, porque de fato a morte é um assunto que estava ainda guardado e eu acho que com o livro, né, quem lê o livro percebeu que tem um caminho e que isso pode ser conversado de uma forma mais sutil. E quem não lê o livro porque tem medo de ler ou acha que não é capaz, porque tem essas pessoas, e esses dias eu estava conversando com o Thiago sobre isso até, eu acho que essas pessoas com esse momento atual, esse assunto ainda é mais necessário. O Thiago rompeu um tabu. Entendeu? Ele falou da morte da filha. Ninguém fala da morte da mãe, do pai, não sei quem, imagina da filha. O meu livro é todo anotado, todo anotado. Então, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte, como que a gente pode, e todo mundo aqui nesse grupo, que nós somos privilegiados, que nós tivemos a oportunidade de ler o livro do Thiago, as reflexões, nós fazemos reflexões.
eu queria muito que isso aqui fosse uma coisa que a gente... A morte bate todos os dias na porta de alguém e daqui para frente não vai ser excepcional como foi para a Manu, vai ser uma coisa... E o Tiago abriu uma porteira, entendeu? É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Ele rompeu eu não sei lá, estou falando, ninguém está falando, parece que eu estou falando merda. Posso falar? Não, Antes eu queria dar um beijo para você, viu, Ana Helena? Estou super feliz. Ah, Ricardo, eu também. Eu estava aqui me controlando. Eu queria dar um beijo na Ana Helena. A Ana Helena teve uma das livrarias mais simpáticas que eu já vi na vida, foi a Capitu, né? Obrigada, Ricardo. Falamos da livraria Capitu aqui na entrevista da Ieda, não foi? Foi. Ah, eu não vi, eu perdi. Perdi. Eu adoro a Ana Helena e estou muito feliz de ver a Ana Helena aqui. Eu também. Foi a primeira cara que eu vi, antes de achar o Thiago. Mas, voltando no que a Daniela está dizendo, eu queria entender um pouquinho. A morte é, para mim, um assunto, tema desde que eu sou criança, e faz muito tempo. Você está falando literariamente ou você está falando da morte, da gente discutir a morte? Eu estou falando que o Tiago rompeu uma porteira que existia na literatura, na conversa intelectualizada, na universidade, na academia, do não sei o quê, nos nossos grupinhos seletos de... Entendeu? Sim, ele rompeu isso. No WhatsApp. Ele rompeu isso de uma maneira para o bem e para o mal, porque teve gente que criticou muito ele, que achava que ele tinha explorado isso de uma maneira não sei o que lá. Mas eu acho que o Tiago fez uma coisa que que é isso, que nos permite hoje, num grupo de 26 pessoas, que a gente tem que falar um pouco menos sobre o Roberto Schwartz e sobre o Antônio Cândido e falar sobre o seguinte, o que esse cara fez sobre o debate público, sobre a morte, sobre falar sobre a morte, porque a morte hoje é uma coisa que bate na nossa porta e ninguém falava. E esse cara falou da filha. E a gente teve uma coisa na Flip, e lá, né, na casa da época, que ele conta. Então, assim, quem teve isso, quem ouviu, quem leu, quem viu, não sei o quê, existe hoje uma coisa que mudou. O nosso approach com a morte muda por causa do Tiago, no ponto de vista na academia, na literatura e nas nossas conversas no grupo de 26. E eu acho que a gente tem que explorar isso não da maneira pequena, mas da maneira que ele nos ensinou a explorar. E a Mica também, porra, não estou falando Tiago, mas estou falando com a Mica ao mesmo tempo. A gente está aqui conversando isso, e esse assunto... Ai, gente, desculpa, parece que eu estou querendo dar uma de coisa agora, mas é porque só faz sentido para mim hoje essa conversa quando a morte bate todos os dias na nossa porta agora. E para mim bateu. Ontem, anteontem e hoje. Daniela, não sei se eu entendi muito, assim, a morte, eu acho que eu falei um pouquinho no início, né? Que eu tenho aprendido, ou tentado aprender um pouco a viver deprimido, porque o efeito que essas mortes diárias têm provocado em mim é um efeito de depressão, é um efeito de tristeza, é um efeito de choro. Eu sou muito chorão. Então, é assim, eu acordo de manhã, pego o celular, vejo que morreu um amigo, eu choro, né? Eu vou tomar café da manhã triste. Eu demoro um certo período para deglutir aquilo e voltar, não à normalidade, porque a gente não consegue voltar à normalidade, porque no dia seguinte morre outro amigo
e no dia seguinte morre outro amigo, e a gente pode morrer também a qualquer hora. Quer dizer, além da gente ver a morte dos amigos, é assim, eu mudei de casa hoje para vir ficar com a minha mãe, que tem 90 anos. Então, eu estou aqui na casa da minha mãe para poder tomar conta dela. Né? E minha mãe tem 90 anos. Quer dizer, se nesse percurso da minha casa até aqui eu trouxe Covid comigo, eu vou ser responsável pela morte da minha mãe. Quer dizer, então, isso tudo a gente não pensava antes, né? E realmente o livro do Tiago tem uma maneira de pensar nisso que de certa forma nos ensina a pensar sobre isso. Exatamente. Eu acho que o Tiago aqui nesse momento agora, Tiago e a Mica, cadê a Mica? Não estou vendo. Aqui embaixo, acho que a Mica está só ouvindo, não sei, né? Então ele de alguma maneira nos ensina a pensar sobre isso, a elaborar isso, mas eu não sei se na prática, se na hora H, se na hora que acontece, se a gente consegue lembrar desses ensinamentos, entendeu? Eu acho que na hora H a gente vai para o choro mesmo, a gente vai para o desespero mesmo, a gente vai para o... Então, pelo menos é para onde eu tenho ido. Então, mas aí que eu acho assim, desculpa fazer de novo essa coisa assim. Estamos aqui num ambiente super privilegiado. De gente, assim, como é que a gente agora... Eu entendo o interesse da gente colocar isso na perspectiva do Roberto Schwartz, do Antônio Cândido, não sei o quê, mas a gente tem uma perspectiva do Tiago e da Mica. E como que isso hoje é tão mais real e relevante. E qual é a mensagem que a gente pode, nesse grupo de gente muito privilegiada, de como que a gente pode... Porque o que esses caras tocaram e eles viveram não é bolinho, cara, não é para... Assim, eu não tenho condição, não tenho maturidade para lidar com isso. E, assim, é outra coisa. Então, assim, como que saímos do nosso debate... Alambert, vamos lá, me ajuda na pizza comunista. Como que a gente sai da pizza comunista para vir para esse... Só um instantinho, Daniela, só dar a palavra para a Maria Esther, que tinha pedido. Claro. Então, eu estou ouvindo vocês, prazer conhecer vocês, eu não conhecia ainda. Eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda com literatura infantil, e trabalhei em escola com literatura infantil. Eu acho que a literatura é o caminho, sim, para esse diálogo, entendeu? E a partir de agora, inclusive na literatura infantil, infanto-juvenil, é a oportunidade, porque são temas que às vezes você punha dentro de escola, que tem livrinhos que tratam da morte do pai, quando a criança fica sozinha, existem muitos temas. Mas vocês acreditam que tem pais que não querem adotar esse tipo de livro, não querem ler isso para o filho, que se sentem intimidados? Então, a hora é agora, sim. Eu acho que a literatura é uma grande fonte para esse tipo de debate, em todas as áreas, desde romance, ficção, literatura infantil, infanto-juvenil, que existe muito tabu. E eu acho que a hora é agora. Estou com você, Daniela. Tiago, quer falar? Obrigada. Obrigado, Esther. Só um instante, Fernando. A Cristiane está na fila. Depois o Fernando. Tiago, se quiser comentar, fica à vontade. Não, acho que deixa o pessoal continuar e aí a gente vai falando. Cris. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Tiago, por você estar participando, estar trazendo um pouco da sua experiência para a gente. Acho que, assim, primeiro eu queria colocar aqui em relação a essa questão da morte. Na verdade, nós estamos vivendo isso muito forte mesmo atualmente, não só na questão daquelas pessoas que estão perdendo os entes queridos, as pessoas próximas, mas na relação como um todo, né? Então, quando a gente sai para a rua e vê a rua deserta, quando a gente perde esse contato com os familiares, com os amigos, então essa sensação que a gente vai tendo de solidão,
de falta, de ficar deprimido, que nem vocês estão colocando. Acho que tudo isso está meio que relacionado à questão da morte mesmo. E o Tiago colocou isso no começo, né, da fala dele, né, quando ele fala dessa perda do futuro, né, que todo mundo tá experimentando hoje. Eu queria que o Tiago depois contasse para a gente como que foi, porque assim, o livro ele vem de uma experiência pessoal, ele foi para a literatura, né? Então o romance dele vem de uma experiência de vida dele, né? Como que foi o pacto com a família, né? Assim, se teve assim um acordo com a família, como que? Então eu vou escrever sobre esse assunto, sobre o que aconteceu com a Manu, sobre, né? Se teve ali uma conversa com a esposa, com os pais, com a filha, eu sei que você tem uma outra filha, se existiu esse momento, né? Então, para se fazer essa literatura, se teve esse momento, e depois do livro pronto, né? Como que a experiência do ser escritor, né? O que ele trouxe de diferente para a sua vida pessoal, né? Então, a sua experiência com o livro, se mudou alguma coisa na sua vida pessoal. O título do seu livro ele traz duas palavras muito fortes ali, né? A morte, mas tem a palavra pai também, que é uma palavra muito forte, né? E você tem uma filha, né? A Isa, né? O que mudou, ou se mudou, né? A sua relação com ela hoje? Acho que eu queria que você depois falasse um pouquinho disso para a gente. E é isso. Bom, deixa eu tentar, então, pegar essa sua pergunta e retomar um pouco a provocação aí que a Dani nos trouxe. Na verdade, eu acho que, não sei se é uma lição, ou se é um aprendizado, o que eu passei, que pode estar no livro e que aí, de alguma forma, serve como um início de conversa aqui para a gente, não como uma receita, né? Depois da experiência da morte da Manu, que reorganizou a minha vida, da Mica e a da Isa, de alguma forma, né? É que a nossa própria morte não é tão ruim assim, né? Então, uma frase um pouco estranha, mas isso, de alguma forma, é libertador, né? Muito o que pode acontecer de pior aconteceu, né? Então, eu acho que, também não sei, porque eu nunca as reflexões, as questões estão ali no livro, né? Eu nunca falei sobre isso, mas acho que é um momento em que a gente vai a cada dia mais para o essencial, que é vida e morte, né? São as questões que a gente está discutindo desde que começou essa história toda. É isso, e todo o resto, todo o Roberto Schwartz e o Antônio Cândido ficam em segundo plano, porque o que importa é pensar vida e morte. E um pouco a nossa experiência foi nesse sentido, de que, bom, mas agora eu vi vocês falando, pode ser que minha mãe morra hoje, ou pode ser que eu morra amanhã, ou vão morrer 2 amigos meus ontem, mas depois que a Manu morreu, essa foi a minha forma de ver a vida todos os dias, né? Então, não é querer me colocar acima do momento dramático atual, não é isso. Mas é pensar, bom, mas a gente pode morrer agora a qualquer momento? Não, a gente pode morrer a qualquer momento sempre, né? E as pessoas que a gente gosta também. Enfim, essa questão de vida e morte passou a ser o nosso cotidiano. E, diferentemente do que possa parecer, eu acho que o livro, então, nesse sentido, traz um pouco essa ideia, isso não implica uma vida triste, rebaixada, infeliz e de puro sofrimento, muito pelo contrário, implica uma potência de vida, né? Eu acho que o livro está tentando mostrar essa experiência, não só de forma literária, mas do que a gente viveu, né, a partir da tragédia. O quanto que isso
se articula, Dani, diretamente com as questões que a gente está vivendo agora, é para a gente conversar. Eu acho que não é para eu dar essa resposta. Mas esse despertar que todo mundo tendo agora, eu tive da pior maneira possível há 4 anos atrás. Né? Então, essa ilusão com o Roberto Schwartz, com o Antônio Cândido e com o trabalho de cada um, de que isso é o que dá sentido e significado e que orienta a nossa vida, isso, para mim, se desfez há 4 anos. Né? A questão de vida e morte é o que importa e é o que organiza todo esse resto. Então, se teve dor, e teve tristeza, e teve muita, né? Teve inimaginável, teve também um novo entendimento da vida, né? Que me parece que agora, de repente, todo mundo ao mesmo tempo está tendo que enfrentar, a não ser os que ainda estão se iludindo que o home office é tudo, né? Não é. É o que você falou, morreu 2 amigos, amanhã vai morrer outro, vai morrer a mãe de um. Quer dizer, isso aí está começando só, pelo menos no Brasil. Então, enfim, não sei se eu estou articulando muito bem no sentido do que você abriu, mas eu acho que o livro traz um pouco essa experiência. Né? O que a gente faz dela, aí você me fala, porque eu também não sei exatamente como bate em cada um, mas eu acho que trata disso, né? Trata de que a nossa morte não é tão ruim assim. Ruim é a morte de quem a gente gosta. Né? A nossa, enfim, aí cada um acredita numa coisa. Independente do que você acredita, ou vai ter o paraíso com o rio de coalhada lá para os muçulmanos, ou vai ter outro tipo de experiência para os cristãos, ou não vai ter nada, que também, para quem pensa nisso, não é tão ruim assim, porque acabou, então também acaba o sofrimento. Então, a nossa morte não é a pior coisa que pode acontecer. Então, foi um pouco isso que passou a orientar a nossa vida e, por incrível que pareça, não é bom, obviamente, ter passado por nada disso, é libertador. Né? É libertador de um monte de fantasia aí que a gente fica amarrado e preso e que eu acho que o livro tenta destruir, né? Essas máscaras todas, desse nosso teatrinho do dia a dia. Isso tudo, o livro, a intenção do livro era arrebentar mesmo, né? Jogando sexo, jogando droga, jogando tudo na cara do leitor, né? Para falar, não vem querer falar que é o pai da menina, você tem que se comportar assim, não. A vida é outra coisa. Só que agora a gente está todo mundo fechado dentro de casa, então também tem outras questões, né? Onde fica essa potência da vida? Né? Fica trancada aonde? Então, enfim, respondendo sem responder. Eu tenho aqui outras pessoas querendo fazer perguntas na ordem, tá? O Fernando, depois a Cássia, depois o Alambert. Só, não esqueci de você não, Alambert. Só um instantinho, já deixa só. Dulce, também já coloco você depois do Alambert. Só um segundinho. Fernando, pode fazer a sua. Bom, boa noite, pessoal. Comentando aí o que a Daniela falou, e vai muito com o que disse a Cristiane. A gente está debatendo bastante a morte de pessoas amigas, a morte de uma filha, a morte de parentes, a morte de mãe. Mas tem muita coisa morrendo no mundo atual acima disso. Né? Relacionamentos estão sendo destruídos, modo de contato entre as pessoas estão sendo destruídos. Isso vai levar ainda muito tempo para ser reconstruído e eu não acredito que vai ser reconstruído da mesma forma. Então, quando o Tiago disse no começo da entrevista, Tiago, que nós estamos com dificuldade de construir ou de deixar um futuro, e quando a Dani vem com essa provocação a respeito da morte, eu acho que o Covid precipitou em nós o desejo de construir esse novo futuro. Esse novo acelerou esse processo. Talvez nós tivéssemos mais alguns anos para discutir como é que ia ser o nosso relacionamento, o que nós precisávamos aperfeiçoar nesse relacionamento, de que forma você falou, Dani, de que forma chegar ao povão. Então, de que forma chegar ao povão, não só em literatura, mas chegar em
na exclusão que a humanidade vive, né? Nas diferenças sociais. Então, eu acredito que você, Tiago, através de uma experiência pessoal, você conseguiu construir um caminho para dar um passo adiante, né? Eu acho que nós ainda estamos um pouco angustiados porque a gente ainda não conseguiu dar esse passo nesse novo caminho, né? Eu acho que é isso que a gente está procurando e é isso que tem angustiado um pouco a gente. Quer comentar, Tiago? Vamos somar com as outras e aí eu tento já responder todas. Cássia, pode falar. Te liberei o microfone, Cássia? Peraí. Pronto, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tiago. Uma alegria estar aqui com você, porque o seu livro foi tão impactante para mim que eu comentei com a sua mãe que não tinha palavras para comentá-lo depois de ter lido, né? Eu demorei muito tempo para ler, porque eu tenho filhos e neto, e esse assunto sempre foi uma coisa muito delicada, né, para mim. Mas aí alguém me falou, não leia porque não é uma coisa assim devastadora, é um livro que traz uma esperança, é um livro diferente. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vou tentar. E aí eu fui, e aí tentei e li. E eu não sei se foi intencional da sua parte, aí vem a minha pergunta, mas a impressão que eu tenho, e é uma coisa subjetiva, né? Mas a impressão que eu tive enquanto eu lia, era que você saía desse lugar de vítima, você não se permitia uma autopiedade. E me parecia que o que você escrevia sobre a morte, mas aí você mudava de assunto. Como se você, para mim, tá? Posso ter feito uma leitura totalmente equivocada, mas para mim me soava assim, olha, eu estou falando sobre a minha filha, mas eu estou falando sobre outras coisas também. Então aqui a gente está fazendo literatura. Me deu essa impressão de que você jogava o assunto, mas aí você mudava quando eu ia me emocionar, aí você mudava de assunto. E isso trouxe não somente um frescor na leitura, mas um alívio, né, de um tema tão pesado, mas também trouxe uma beleza, uma originalidade para o livro que poucas vezes eu vi em se tratando de um tema tão espinhoso. Então, eu queria saber se isso foi proposital ou se eu fiz uma leitura totalmente equivocada do livro, mas se isso foi uma coisa consciente, né, se é que isso realmente foi proposital, e de que forma você conseguiu montar com tanta destreza esse mosaico, né, de sentimento e depois você muda completamente. Eu queria saber se isso foi proposital. Tá. Vamos para a próxima, eu respondo as três? Claro. Alambert, só deixa eu te achar aqui para liberar seu microfone. Pode falar. É bom mesmo, porque a Cássia levantou a questão com a qual eu queria entrar. A partir da observação, que eu concordo plenamente, que a Daniela fez, de que o pai da menina morta quebrou um tabu. Quebrou um monte de tabus. E por isso ele é um acontecimento. O Tiago ele é muito discreto nas coisas, de falar das coisas dele. Às vezes ele é muito chato, inclusive, é irritante esse negócio. Ele não saca. Tá falando orientador aqui. Ele não saca o tamanho do significado do livro dele, né? Que é o que a Daniela chamou atenção. E o que a Cássia levantou a questão da questão formal, né? O livro é um acontecimento, inclusive, por vários motivos. Primeiro, porque ele tem esta questão que a Daniela trouxe, que nos pegou aqui, por isso ela é evidentemente organizadora da nossa vida, do nosso trauma, da nossa existência nesse momento, que é a questão da morte, que não deve ter nenhuma coincidência
essa relação imediata. No futuro alguém poderá dizer, agora eu não sei. Mas ele tem uma outra coisa. O livro do Tiago é um livro que só pode ser definido por aquilo que ele não é. Ele não é um romance, ele não é um livro de autoajuda, que às vezes a gente conversa como se fosse isso, né? Ele não é uma expiação egocêntrica, ele não é exemplar. Aliás, o narrador não tem nada de exemplar, o narrador é um cara muito estranho, inclusive. Ele não ensina propriamente, ele faz um jogo que nos desconcerta, como a Cássia disse, né? Ele é um livro tão inusitado, tão forte, tão novo, né? Quer dizer, ele é fundamental como literatura, ele é fundamental como uma forma nova, uma forma de literatura. Inclusive, muita gente nas críticas estava falando, juntando o livro do Tiago a ideia de autoficção, um negócio também na moda, aí, que também não faz sentido. O livro ele também não é autoficção ou ficção de si. A literatura do Tiago, do Lísias, de alguns outros, constrói uma outra forma de relacionar sujeito-objeto, o narrador e o público. Talvez um dia chegue no povão, não sei bem como, Daniela. O importante nesse momento o que é importante nesse momento é chegar os cuidados básicos da higiene para o povão. A literatura, tudo bem, ela é de menos. Mas o livro do Tiago é um acontecimento neste sentido. Ele é quase indefinível, né? Ainda que ele faça sentido em tudo isso que eu disse que ele não é. Ele faz todo sentido nisso também, né? É um livro tão inusitado, que um sujeito pode falar com todo esse pedantismo aqui que eu estou falando sobre o livro e eu não consegui terminar de ler até hoje. Porque eu começo a chorar, eu tenho um filho da idade da Manu, eu acompanhei o negócio e eu não quero saber porque eu não estou resolvido. Então eu entro em crise, paro, tal, e talvez por isso eu racionalize tanto aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Daniela tem toda a razão, são muitos tabus mesmo. E um livro assim, quando acontece no mundo, Dani, ele é um acontecimento que vai reverberar muito tempo. Era isso. Obrigado, Lambert. Vamos engatar mais uma, Tiago? Posso? Vamos. Pode. Dulce, a sua vez. Ok. O que me impressionou muito foi a sua fala atual, porque, na verdade, confesso, não li o livro. Então, estou me baseando no que você falou. E me parece que, na verdade, você consegue chegar a uma sensação e um conhecimento próximo do que você falou, libertador, quer dizer, um pensamento libertador, uma atitude, quer dizer, houve também em você, me parece, com a sua experiência de vida e de literatura, de escrever, me parece que você teve uma experiência de libertação, uma própria, você constrói também, você se constrói. À medida em que você trabalha, à medida em que você escreveu, você se construiu, porque você trabalhou sentimentos, conhecimentos, e aí você toca numa questão que me parece muito importante, que a gente está enfrentando atualmente, que é a dimensão das certezas. Que o que a gente busca, a certeza, tenho certeza de tal coisa, tenho certeza disso, defendo isso, e agora? Onde está essa certeza? Tudo pode mudar a qualquer momento, com o desaparecimento de pessoas, com o meu próprio também, mas que não se tem depois nenhuma experiência disso, mas essa atitude, esse conhecimento que leva a uma atitude, ou seja, uma postura, uma tendência diante da realidade, diante da vida. Então, você
teve uma experiência e passa isso, provavelmente passa isso no livro mesmo. Você passou na sua fala aqui, quando você fala é libertador. Eu quis quebrar com essas certezas assim, ficcionais, não é? Místicas, completamente, né, abstratas, até, e você quer quebrar com isso e você chega a uma atitude, um sentimento e um conhecimento libertador, né, que é uma atitude diferente, uma postura face à realidade. Eu vejo assim o que você falou e como você trabalha e oferece isso para o leitor também, não é? Acho parabéns pelo seu trabalho, assim, pessoalmente. Obrigado. Eu tenho oportunidade de dizer parabéns para você. Então, a gente só tem mais... Quer comentar, por favor, Thiago? Vai lá. Não, o duro é de ter orientador no grupo é que você fica tomando puxão de orelha no meio do negócio, né? Não tem jeito, pô. É terrível. Mas então, somando o que ele falou, acho que ele trouxe aí na racionalização de um bom marxista, trouxe de volta as coisas para os termos da literatura e do formal e para nossa realidade de que as pessoas precisam de atendimento médico e de renda, né? Eu acho que a questão, então, formal do livro, juntando com a pergunta anterior, dele não foi uma pergunta, mas o que ele falou e que eu concordo, principalmente que não é autoficção, mas eu acho que o livro, apesar de quando aparentemente ele não está falando da morte, ele não está falando da dor, ele não está falando desse trauma, todo mundo sabe que ele está falando. É como se tivesse uma bomba relógio, né, ativada durante todo o livro, e você lê um comentário sobre a política do Trump, que está ali no começo, que é engraçado, não sei o quê, mas você lê aquilo a partir desse filtro de que tem uma menina que morreu, né, e que tem um autor que está narrando que passou por isso. Então, se deu certo nessa operação formal que eu propus, de ir por N caminhos, desde quinquilharia pop até comentário político, até comentário mais com piscadela de teoria literária, de batalha, aquela coisa toda um pouco mais exigente, era para mostrar que existe essa bomba relógio. Essa bomba relógio hoje está na cabeça de todo mundo, né? Acho que é um pouco essa experiência formal que o livro capta, então, e que é legítimo, né? Que um livro capte uma coisa que não estava dada quando ele foi escrito, né? A gente pode ler um livro do século XIX e falar, ele está captando uma coisa do que a gente está vivendo hoje, não importa, né? O que tira em grande parte, inclusive, o meu mérito, porque ele está falando de uma coisa que eu nem sabia que ia acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que o livro, essa bomba relógio que é a morte da filha, é a bomba relógio hoje, né? A bomba relógio está acionada vamos dizer assim, para usar uma expressão, uma imagem mais Revolução Francesa, a guilhotina está na cabeça de todo mundo, né? Então, se você lê o livro hoje, pode ser uma experiência diferente do que seria lido há um ano atrás. Ele pode nos contar nessa ideia de quebrar tabus, ele pode nos contar mais sobre o que a gente está vivendo nesse sentido. Assim como, não é à toa que eu sou orientando dele, né? Como chegar ao povão com isso e com todas essas nossas discussões, eu não faço ideia, né? Teve gente que achou que ia ser através do partido, outros que ia ser através da educação em massa, enfim, e nunca, até hoje não aconteceu. Então, isso eu realmente não sei. Mas, enfim, eu acho que, e o primeiro comentário que foi do Fernando, desse novo mundo, né? Acho que está todo mundo com essa sensação, né? O que ficou evidente há um pouco tempo atrás, quando o Bloco Socialista desmonta, falar em capitalismo, luta de classe, o que virou os jurássicos, né? Que o Fernando Henrique falou dos colegas dele de Sebrap. E hoje a gente descobriu que tem uma máquina infernal chamada capitalismo e que provoca infelicidade geral na maioria das pessoas. E a gente não quer mais isso, né? Então a gente quer um mundo que supere isso. Isso eu acho que me parece que
vai ser um consenso para muita gente. A gente não quer voltar mais para aquela engrenagem. Agora, isso não muda graças ao nosso desejo apenas, né? Isso muda de outras formas, né? E não tem exemplaridade na história suficiente para dar conta desse momento de desarticulação total de propostas que poderiam superar isso que a gente não quer que volte, mas existe esse desejo, pelo menos, que pode ser que gere uma grande ressaca apenas, né? Um momento de uma ressaca enorme, de ter que voltar para aquilo, e é o que temos. Então, enfim, acho que respondi um pouco tudo que vocês colocaram. A gente só tem uma última pergunta, que é a do Sérgio. Pode falar, Sérgio. Eu tinha até baixado a mão, porque eu fiquei com medo de falar demais. Eu estou nessa categoria dos que ficaram com medo de ler o livro. Fiquei com o livro na cabeceira um tempão. Não terminei, não consegui terminar, mas fiquei muito aliviado quando eu vi a maneira como você lidou, porque eu vejo que, Tiago, esse livro eu vejo ele muito como um esforço para dar sentido a uma experiência muito real, mas indizível, intratável. E foi muito bem sucedido, a gente vê pela repercussão das pessoas. Aí, pensando no que a Daniela disse no começo, essa questão de ela meio que discute se a gente não deveria ter uma pauta. E eu me lembrei de umas 3 coisas que aconteceram recentemente, que estão relacionadas com as questões que foram levantadas aqui. Quer dizer, uma delas é aquele concurso do Itaú, que provocou uma polêmica, porque ele queria que se falasse da pandemia. Eu não vejo nenhum problema de um concurso criar um tema. Eu acho que isso aí é uma coisa até natural. Parece que a Casa Lelo também está levantando um parecido, ou também nessa linha. Mas que eu achei curioso que as pessoas ficaram muito incomodadas de ter uma pauta, e a pauta ser esse problema agora. A outra coisa que eu vi foi quando a morte do Sérgio Santana, eu vi o Rodrigo Casarim se queixando no Twitter de que, de repente, ele descobriu que muita gente não conhecia o Sérgio Santana. E gente desse meio, intelectual, cultural, etc. E logo em seguida veio essa história de que os bolsominions começaram a atacar o perfil dele no Facebook, chamando Marielle também, se vingando, porque o próprio Sérgio, muito incomodado, eu imagino que isso passa com todos vocês aí, às vezes dá uma raiva, dá uma ira, um ódio, que realmente dá um desejo de sair matando, dá um desejo de morte dessas pessoas. E aí vem a terceira coisa, que é isso. Eu acho que o livro, eu vejo esse livro muito como uma coisa, como uma experiência existencial. Você, nessa tua investigação, nesse teu processo, eu acho que você deu uma nova vida a Manu. Eu acho que eu vejo o livro como uma maneira também de manter, dar um sentido para essa morte, dar uma permanência e uma existência futura para alguém que não teve essa oportunidade de, por si própria, ter essa existência futura. Não sei se eu estou falando besteira, bobagem, estou querendo teorizar sem ter arsenal para isso. Aliás, arsenal é bem uma palavra dessa época. E aí vem essa terceira coisa, que é esse governo que a gente está vendo aí, que ele faz da morte o seu instrumento de poder, né? E aí, voltando ao começo da Daniela, quando fala da pauta, o que nós, escritores, intelectuais, pessoas criadoras, devemos estar falando? Será que a gente deve estar falando da morte? Será que a gente o momento de falar da morte? É um pouco como você fez nesse seu reprocessamento dessa experiência real, falar da vida, falar do que vem depois, do que pode vir, o que deveria estar sendo, né? Enfim, eu tinha até baixado a mão depois de levantar, porque eu não consigo nem fazer a pergunta, ver aquele ladrão de palestra, então eu vou calar a boca. E você não fez 3 comentários, você fez 4, viu? Que eu estava anotando. Não, o Sérgio, ele tem tantos comentários e todos são interessantes. Não, mas todos são interessantes. E eu acho assim que, na verdade, não é sobre a morte, nem é sobre a vida. É sobre o seguinte: você tem uma fadiga de notícia. Uhum. Eu sou jornalista, então tem uma coisa assim, tem uma fadiga de notícia do ruim, mas é ridículo só ler o bom agora. Tem umas amigas minhas que falam assim, eu vou fazer agora uma newsletter só de coisa boa do Covid. Se tem coisa boa do Covid, ela pode, é a exceção da exceção da exceção.
não tem coisa boa. Aí vai todo mundo vai, entendeu? Então assim. Mas o Daniela, será que não? Se me permite, tem uma discussão. Eu te permito, Sérgio Léo, sempre. Tem uma diferença entre a coisa boa e a coisa... Ai, que coisa ruim a morte. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar do cabeleireiro, que é o cara, inclusive, acabou de autorizar. Mas eu vejo que tem uma diferença entre a discussão de falar sob um ponto de vista positivo e negativo. Eu não estou falando positivo, essa coisa bonitinha, não. Eu acho positivo é o que o Tiago faz, de uma experiência profundamente negativa. Ele cria uma experiência positiva, que é o quê? O que fazemos com isso? Como levamos isso para a vida? É o que ele fala de ser libertador, né? Como é que a gente... Então, eu acho assim, falando de jornalista para jornalista, a pauta... Será que a pauta é a Arminha e as pessoas que esses acelerados estão ajudando a matar? Ou a pauta é uma coisa positiva? Dessa experiência de onda que nós estamos vivendo, o que nós vamos tirar dela? Como é que nós... O que se fazer com essa sensação de impotência que a gente está tendo? A impotência é tão grande que ela passa também pelo fato de que nós não podemos ir às ruas, porque nós somos responsáveis. Enquanto que eles estão ocupando as ruas com uma meia dúzia de imbecis, defendendo a morte, né? Então, esse que é o problema. Eu choro todo dia, cara. É bom que eu estou emagrecendo, mas assim, eu choro todo dia. É bom que eu estou emagrecendo, mas assim, juro, eu estou morando na Inglaterra, eu nem estou no Brasil. Mas assim, é um negócio que para mim eu não sei. Aí eu acho que o processo do Tiago ensina um pouco, assim, como é que você extrai desse real... Porque aí eu acho que uma diferença brutal entre a experiência individual do Tiago, que ele transforma aquela história de fala da sua aldeia, você fala do mundo, você fala da sua experiência individual, você está falando da humanidade. Como é que você sai dessa... Uma coisa, a experiência do Tiago é individual, é existencial, é uma coisa, eu acho que mais ampla, mais arquetípica. Agora, o que a gente está vivendo nesse mundo do pessoal da Arminha é uma coisa política, é outra história. E aí cabe ao escritor, teve essa discussão, o escritor, o criador, ele não é assim pautado como é pautado o jornalista, né? Como é que... Mas aí que está, de repente, a arte e a literatura, ela é um caminho até mais fácil do que a imprensa, porque a imprensa está desacreditada, né? Então, assim, tem muitos problemas de credibilidade hoje que os jornais e as revistas fazem. Então, de repente, mas assim, também não consigo enxergar como hoje a gente pode, de novo no começo da conversa, isso aqui é muito privilegiado e a gente pode fazer alguma coisa. E o Tiago, de novo, rompeu uma coisa que é assim, é Macbeth, cara, assim, ó, é o nome que você não pode, entendeu? É um negócio assim, vamos falar porque tem que falar, entendeu? Não é assim, como é que a gente pode fazer isso mais palpável, mais, eu não sei, eu tô muito sei lá, muito sensível com isso, porque as pessoas estão morrendo. Eu, como jornalista, acho que meu trabalho é nada hoje. As pessoas não acho que seja uma coisa do jeito que eu